Quarta-feira, dia de Prateleira do Suetônio, dia de dica de literatura em história aí. Cara, e hoje vou trabalhar um livrinho muito legal, né? Que é A Escrita da História, Novas Perspectivas, organizado pelo Peter Burke, né? Um dos grandes nomes aí da história nova. E esse livro aqui, ele não é um livro completamente escrito pelo Peter Burke, mas ele é um conjunto de textos, né? O Peter Burke organizou, né? Juntou ali uma série de historiadores de diversas especialidades, né? E cada um vai desenvolver um capítulo. E o Peter Burke ele faz um capítulo de abertura e faz o último capítulo do livro. Todo o resto aqui, né, são de outros autores. Tá? E por que eu estou indicando esse livro aqui, né? Porque A Escrita da História. O negócio é o seguinte, né? Como eu já falei, muita gente aqui no canal procura porque quer estudar história, porque quer se formar como historiador, quer ser professor aí, né? E então, tá lá. Muitas vezes muita gente não sabe o que se estuda em história, né? História é só decorar um bando de fatos, saber quem matou quem, onde, quando e por quê. Não, cara, tem uma série de perspectivas para você poder trabalhar, né? Existem uma série de caminhos da história, né? Você pode caminhar a partir não só dos objetos de estudo, mas das metodologias. E daí, né, um livrinho que vale muito a pena, né? Vamos começar aqui, ó, dando uma listada nos capítulos que o Peter Burke organizou aqui e ver os autores que vão trabalhar aqui a escrita da história, né? A gente começa aqui, bom, tem a abertura feita pelo Peter Burke e logo depois vem um texto do Jim Sharp, né, que chama A História Vista de Baixo, né, que vem daquele caminho lá da chamada História dos Vencidos, né, a história do homem comum, aquilo que acaba abandonando ali a ideia da história feita pelos grandes nomes, pelos reis, pelos generais, mas uma história vista de baixo, né, uma história vista a partir do cotidiano da pessoa comum. Depois disso vem lá um texto de John Scott, né, que chama A História das Mulheres, né? Bom, numa sociedade extremamente masculinizada, como a sociedade ocidental, né, tem a perspectiva de uma outra visão, né, tem uma perspectiva das mulheres dentro da história, e não só dessa figura das grandes pessoas, mas do que é ser mulher dentro dos diversos momentos. Próximo capítulo é a história de Alenmar, de Hank Wesseling, né, e a história de Alenmar está trabalhando o quê? Bom, história é uma ciência que é europocêntrica, né? História é uma ciência que parte de uma visão europeia, né? Principalmente grega, né? A partir do resto do mundo. E cara, como é que você faz uma história da China? Como é que você faz uma história da África? Como é que você faz uma história da Índia? Como é que você faz uma história da América pré-colombiana, né? Como é que você encaixa os períodos históricos do tipo Antiguidade, Idade Média na África, né? Você tem que ter um novo olhar, você tem que ter uma nova perspectiva sobre como trabalhar esses povos, né? Por um bom tempo esses povos inclusive foram chamados de povos ahistóricos, né? Povos fora da história. Cara, não é isso, né? Existe uma história própria desses povos. O próximo capítulo, aliás, é de um tema que eu gosto bastante, é o sobre a microhistória, né, escrito pelo Giovanni Levi, né? Cara, a microhistória, um caminho aí da história muito explorado dentro da historiografia italiana, né, que acho que o grande representante da microhistória aí é o Carlo Ginzburg, né? Que tem uma série de livros conhecidos. Aliás, em breve eu vou falar alguma coisa de indicação de livro do Carlo Ginzburg, né? Na perspectiva do que você pega assim, um elemento, uma figuração, um exemplo, né, que vai servir para explicar todo um contexto de época, toda uma relação social de um determinado momento, né? E aí vamos seguindo lá, o próximo capítulo vai ser sobre a história oral. Cara, um ramo da história muito legal de se fazer e muito complicado também. Por quê? Porque as pessoas morrem, né? Cara, quando você vai falar de história oral, cara, como é que você vai trabalhar isso, né? Você não tem como fazer uma história oral da Grécia Antiga. Todos os gregos estão mortos, né? Você vai fazer uma coleta de memória feita num registro não escrito. Bom, para isso a pessoa está viva, né? Então, cara, você vai pegar a memória de quanto tempo? De uns 60 anos atrás?
Vamos lembrando aí que, cara, a memória ela não se processa na mesma forma que se processa em todos os momentos da vida, né? Então, assim, a sua memória de infância não é exatamente a mesma forma que é a sua memória de adulto e assim por diante, né? Próximo capítulo, aí da seguida, né? A história da leitura do Robert Darmon. História da leitura, né? O que as pessoas leem, como é que a arte envolve aí, o tipo de leitura que a pessoa faz durante a vida, o que é interessante, o que é chamativo, o que traz uma nova perspectiva de entendimento de mundo, né? Segue lá por A História das Imagens, escrito por Ivan Gaskell. Na História das Imagens, você vai pegar aí tanto a noção da arte, como a escultura, a pintura, a fotografia, o cinema, né? Ou até a própria imagem individual, né? Como a pessoa se veste, como a pessoa expressa a sua linguagem corporal, a sua linguagem imagética dentro do meio social onde ela está. O próximo capítulo então, na história do pensamento político, escrito por Richard Tuck, né? História do pensamento político, onde não vai falar simplesmente da visão política, mas como é que se pensa a política dentro de um determinado período, né? O próximo capítulo entra lá na história do corpo, né? Que vai se relacionar de certa forma lá com da história das imagens, mas agora trabalhando com a imagem da pessoa, né? Como a pessoa se relaciona com o corpo, onde vai entrar inclusive questões sobre pudor, né? Entre outros elementos, pudor, saúde e outras coisas. E aí vem o fechamento, né? O último capítulo, escrito pelo Peter Burke, né? Que é a história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa, né? As novas visões sobre como se descreve a história, quais são as possibilidades presentes dentro disso. Perceba então que as possibilidades de narrativa histórica são infinitas. Você tem uma série de caminhos para você poder analisar e interpretar a história. Isso quer dizer o quê? Meu nego, nem sempre você vai ter um resultado igual de uma pesquisa histórica simplesmente porque você pegou o mesmo objeto. A questão vai ser bastante importante. O que você pergunta sobre a fonte vai ser bastante importante e vai te dar a dica do que é que você vai descobrir, né? De quais são os caminhos que você vai criar. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai ali embaixo não curtir. Não curtiu, vai ali embaixo não discutir. Essa é a Prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu nego, você deveria estar lendo um bom livro.